Olá, está começando mais um Ponto de Vista, sempre aqui pela Santa Cecília TV, você com a gente neste horário de 1h30 da tarde, sempre de segunda a sexta-feira, acompanhando as personalidades da nossa cidade, da região metropolitana, sempre com a discussão dos temas, dos assuntos, a pauta aqui da Baixada Santista e, claro, os temas e assuntos de interesse nacional também, não é? Crise permanece, situação continua confusa. Ontem o Tribunal Superior, o Supremo, né? Supremo Tribunal Federal, o STF, julgando lá se o ministro Fachin segue como relator, vai seguir como relator da JBS, o caso da JBS também, segue como relator da Lava Jato, e a possibilidade de se alterar ou não, de se intervir ou não, de se modificar ou não no tribunal, o que é decidido pela Procuradoria após as delações premiadas, sejam de condenados ou não, de presos ou não, como é esse caso do JBS, que escandalizou a todos, né? Um criminoso entrega aí o presidente da República, faz uma série de declarações, mas está livre, né? Está em liberdade, algo que realmente deixa a todos com os cabelos, ou os restos de cabelos, né? Em pé, né? Reprise do Ponto de Vista, você confere sempre com a gente também, segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas, né? Às 8 da noite. Conosco aqui nessa edição, com prazer recebendo o Fernando Chagas, comentarista político, e mais uma vez participa e colabora aqui com a gente. Tudo bem, né, Chagas? Tudo bem, olá amigos, um abraço aos telespectadores. Já que você falou em crise, eu vou falar um pouco da crise que está afetando muito o poder público de forma em geral, a arrecadação. A arrecadação cai na União, a arrecadação cai nos municípios, a arrecadação cai nos estados e, obviamente, no Distrito Federal. Por que ela cai? Porque nós vivemos uma insegurança política. Enquanto nós tivermos essa insegurança política, vai gerar incerteza econômica. E na incerteza econômica, ninguém vai investir. Ninguém investindo, ninguém produz, ninguém consome, a arrecadação não cresce, a despesa aumenta com a recessão e eu não estou vendo saída a curto prazo. Nós estamos até conversando nos bastidores, né, que o Brasil vai continuar, infelizmente, sangrando durante um ano. E um ano é muito tempo em economia para depois recuperar. Já perdemos uma década, podemos perder pelo menos mais meia década se a situação continuar assim. E ainda existe aquela situação da lei de responsabilidade fiscal, não é, o Chagas? Você arrecada menos, o percentual de que você pode gastar em relação à arrecadação acaba diminuindo, né? Diminuindo. Não, só o rombo da União neste ano será de 140 bilhões. Rombo, o que eu digo rombo. Gastou-se mais do que arrecadou, 140 bilhões. E esse número deve se repetir no próximo ano. Enquanto tiver com a despesa maior do que a receita, o país, ele não recupera o grau de investimento, não recuperando o grau de investimento, nessa incerteza econômica, nessa insegurança política, nós vamos continuar numa situação bastante difícil. Só estou vendo uma saída, nova eleição. Só que nova eleição, na situação que nós estamos, pode vir um outsider. E a gente nunca sabe o que um outsider pode sair. Outsider, aquele que é fora da política. Os Estados Unidos tentaram o Trump está o quê? 4, 5 meses? Até agora não governou o Trump, até agora está se defendendo dos tiros que vêm de tudo quanto é lado. Quando ele governa às 3 horas da manhã no Twitter. Não é isso que o país quer. Rafael Moreira, cientista político, mestrado e fazendo agora o doutorado, não é? Em cima do PMDB, não é? E prazer tê-lo aqui. Já queria saber até na abertura logo de você, Rafael, como é possível, não é, seguir com a tese de doutorado com o partido, essa situação que o PMDB se encontra. Hein? Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Butrão? Boa tarde a todos na bancada, boa tarde a todas e todos que nos assistem. Realmente não é fácil para a gente escrever uma tese de doutorado em meio ao olho do furacão, né? E é muito difícil manter até um certo distanciamento científico daquele objeto de estudo que a gente tem aí, que eu, no caso, tenho me debruçado aí há muito tempo, sendo ele um ator central da política brasileira e cada vez maior, né? Cada vez ganhando mais projeção, estando sempre nas notícias, seja por bem ou por mal, né? Muitas vezes até no caderno policial, né? E não no caderno de política e de economia, enfim. Realmente é difícil, a minha saúde aí tem dado alguns percalços, mas a gente tenta aí manter a linha, manter a racionalidade, a tranquilidade, na medida do possível, e acho que vai sair uma tese legal, acho. Daqui 2 anos ainda, eu tenho ainda mais 2 anos para escrever tudo ainda, pretendo tentar entrevistar algumas pessoas também, coletar mais documentos históricos, e torço para que seja um resultado muito bom no final da minha tese. Entrevistar o Michel Temer quando ele entregar
o bastão, né? Se não entregar agora, final de 18 ele vai entregar, no 1º de janeiro de 19, uma hora ele entrega, né? Não tem como, né? Meu medo maior tem sido que todo dia de manhã eu acordo, ligo a TV e alguém que eu gostaria de entrevistar está preso. Tá preso. Então isso tem mudado um pouco a minha linha de pesquisa, tinha muita gente que gostaria de conversar para ver um pouco da perspectiva interna do partido, isso tem mudado. Talvez eu tenha que acessar mais documentos, ou um pessoal mais jovem do partido, enfim, tenho que pensar em algumas coisas ainda. Muito bem. Santana, Marcos Santana com a gente aqui, sempre ligado aí nas redes sociais, antenado aí nas nossas transmissões, na participação de quem acompanha a gente, né, Santana? Tudo bem aí, né? Tudo bem. E o grande desafio do Rafael é que o objeto de estudo dele está em constante mutação, né? Grande mudança aí, cada dia que a gente abre um site de jornal, sintoniza um canal de televisão, aconteceu alguma coisa. Quer dizer, quando o Rafael se debruça sobre um aspecto do PMDB, quando ele vai ver, de manhã está uma situação, à tarde completamente diferente. O Botura, se me permite, eu só queria fazer um breve comentário sobre o que você falou sobre a delação do Joesley, que está sendo contestada, porque muita gente está dando a impressão de que o Joesley está personificando aquele personagem do Reginaldo Faria na novela Vale Tudo, que ele sai do Brasil dá uma banana, incólume dando uma banana, né? Então eu acho que cabe uma reflexão, é mais um desejo do que talvez uma possibilidade de que o governo brasileiro ele sequestre a evolução patrimonial, né, do Grupo JBS, porque o Grupo JBS era um mero frigorífico, era um açougue que se tornou um frigorífico de médio porte, e por conta de uma série de benesses dos governos Dilma e Lula, uma série de benefícios fiscais que agora a gente sabe como é que aconteceram, incentivos, financiamentos a juros camaradas, ele se tornou um dos maiores produtores de proteína animal do mundo. Então eu acho que essa evolução deveria ser apropriada pelo povo brasileiro. Não sei se existe um instrumento jurídico legal para isso, mas acho que seria um desejo, é uma questão que merece uma reflexão. Se existe a possibilidade de todo esse lucro que a família JBS auferiu ao longo da última década, ela possa ser revertida ao povo brasileiro. Mas, Santana, se o Botrão me permitir, eu vou apanhar do meu companheiro aqui do lado, que será apresentado. Mas o que ocorreu? O Paulo Roberto Costa aprendeu com o Marcos Valério. O Marcos Valério foi preso, os políticos ficaram fora. Paulo Roberto Costa, não vou ficar 30 anos de cadeia, não vou ficar. Aprendeu com o Marcos Valério. E os irmãos Batista aprenderam com o Paulo Roberto Costa. Fizeram uma ação controlada, fizeram um bom negócio para entregar toda essa situação que nós estamos vendo. E agora ficou discutido se foi exagerado ou não foi exagerado. Isso é uma outra discussão que teve ontem no STF, né? Se o judiciário pode ou não, depois de, quando for homologar, alterar esses termos. Modificar. Né? Esses termos, eu acredito que nós até estávamos discutindo nos bastidores, deve ficar 8-3 para não alterar. Então, foi uma sequência, é um instrumento novo no Brasil e que vai sendo aperfeiçoado. O que eu estou ponderando é a pena, vamos dizer assim, de pessoa física do Joesley ir para a cadeia. Outra coisa que eu estou ponderando é a possibilidade de todo aquele lucro, todo aquele aumento de patrimônio ser revertido ao povo brasileiro novamente. Mas aí entraria mais num acordo de leniência, né? Que também é muito discutido. O nosso amigo aqui vai se apresentar. Joaquim Fernandes, muito, advogado, né? Da área criminal, né? Hora, peço desculpas, viu, Botrão? Está mais uma vez com a gente aqui. Você está desculpado. Já começa respondendo, então. Mas certamente você já entra no papo de cabeça. Mas certamente você me brindou. Você está ao lado do meu bebê. Claro. No Chagas. É sempre um prazer. Veja, a maior crítica que se faz aí a este acordo que foi feito com os irmãos Batista é totalmente justificável. Porque o que prometeram para eles e o que efetivamente foi entregue a eles é um escândalo. É desproporcional. À medida que o cara não vai ser denunciado, o cara não responde por crime nenhum. Então, é inimaginável, em qualquer lugar do mundo, qualquer acordo que o sujeito faça de delação premiada, obviamente, ele tem que ter uma pena corporal. Ele tem que ficar preso. Nenhum dos grandes acordos feitos nos Estados Unidos fez com que qualquer um dos delatores não ficasse preso. Tudo bem, você vai delatar João, Antônio e Manuel? Beleza, olha, só que é o seguinte, ao invés de 50 anos de cadeia,
pelo menos 5 anos, 10 anos, 15 anos, você tem que ficar preso, filho. Agora, o que ofereceram para eles foi que realmente o crime compensa. O sujeito participou das maracutaias do BNDES. Aí ele está entregando quem lhe deu dinheiro, que teoricamente é uma parte do que já foi entregue pela Odebrecht. Aí ele usa um jornalista, e me parece que assim ficou muito claro, quando ele dá, que só ele podia saber dessa informação, dá ao Lauro Jardim a bomba do ano. O sujeito compra as ações do dia anterior. Quer dizer, então realmente ficou assombroso. Ah, o STF não vai mudar? Não dá para mudar. Já homologou. É para nós repensarmos, sim, é um instituto novo, Botrão? É um instituto novo da delação premiada? É. Está sendo utilizado mais agora? Sim. Mas não se pode dar ao Ministério Público todo este poder de ele decidir um caso como esse de tamanha magnitude. É só para a gente não perder o rumo, as pessoas não ficarem confusas. Quando existe uma delação premiada, ela é acordada entre a Procuradoria Geral da República, procurador, no caso do Rodrigo Janot, Ministério Público, o Ministério Público, de uma forma geral. Para ficar mais simples, né? O Procurador-Geral da República senta com o Joesley Batista e fala o seguinte: você vai entregar tudo que você tem, tudo que foi feito, tá bom. Mas eu quero isso, quero aquilo, vai ficar solto, tá bom. Então você vai ficar solto, ótimo, beleza. Mas aí tem que haver a homologação no Supremo, pelo relator. A homologação, a homologação pelo juiz. Pelo juiz. Né? A homologação. Então, isso serve em primeiro grau, serve em segundo grau, serve no Supremo Tribunal Federal. E a discussão é essa. No caso, foi homologada pelo ministro Fachin. Isoladamente, né? Estava a discussão se é o plenário ou apenas o juiz natural, que no caso seria... Bonito o juiz natural. Você está sabendo tudo, hein? No caso, a homologação, pegar um pouco, até já discutimos muito sobre isso. Pegar o exemplo do direito administrativo. Direito administrativo, o judiciário não pode entrar no mérito. Excepcionalmente. No caso, o princípio, aí veio a teoria, o princípio da razoabilidade. Se o ato administrativo não for razoável, aí já não é mais, ele pode sim entrar no mérito, porque é uma questão de formalidade. A mesma coisa, a homologação. A homologação ou foi formalmente correta ou foi formalmente incorreta. Ou homologa ou não homologa. Mas eu entraria nisso. Eu vejo que o judiciário poderia verificar o princípio da razoabilidade. Mas não dá porque já foi homologado. Já foi, aí criar insegurança jurídica. Para destruir a homologação, você teria que anular um ato jurídico perfeito. Isso. E aí... Criar insegurança jurídica. Aí você não vai dar aos delatores, em princípio, a tranquilidade e a segurança para negociar os futuros acordos. Não é? O que precisa é mudar os termos da lei para se estabelecer um regramento um pouco mais intenso. Por quê? Porque já havia, até o ano passado, uma discussão entre o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, no sentido de que os delegados federais não poderiam fazer a delação premiada no âmbito da Delegacia Geral, da Delegacia de Polícia Federal. Só caberia aos promotores de justiça. Inclusive, motivou uma reportagem peculiar e curiosa e dura, de o delegado-geral da Polícia Federal, né, o delegado diretor, nas páginas amarelas da Veja, fazendo críticas ao Ministério Público no que diz respeito a esta pretensa exclusividade do Ministério Público na condução das delações premiadas. Agora, o que pega, só para concluir, é justamente nisso. Embora eu defenda essa tese do princípio da razoabilidade, que foi desproporcional, o que vai comprometer a segurança jurídica. Então, ninguém mais vai querer fazer a delação premiada, que eu não sei se os será discutido em algum momento. E eu vou perder aquilo que eu fiz. Concordo com o Marcos, por exemplo, de que o retorno financeiro é zero. É zero. Então, veja, eu não tenho pena corporal, olha que coisa, eu não tenho pena corporal e não tenho retorno financeiro. Ah, mas eu fiz um acordo de leniência de não sei quantos bilhões para serem pagos em X tempo. Em 10 anos, uma outra coisa. Que também foi pouco. E foi pouco, pelo faturamento da empresa. Pelo que eles continuam com as empresas. Sim, sem dúvida. As empresas não sei se continuarão. As empresas só existem em termos de economia. O tamanho da empresa só é o que é hoje pela rejeição mesmo. Da relação promíscua com o poder público. Né? Isso é verdade. Mas o abalo eles estão com uma publicidade contra os produtos deles, que são assim, uma coisa assim espantosa. Né? Tem muita gente rejeitando os produtos.
na Bolsa de Valores. Nos Estados Unidos, os filhos não foram aceitos em Nova York, no colégio em Nova York. Não sei como é que eles vão fazer lá para resolver essa situação, se é que vão ficar por lá, se não vão, enfim. Ou seja, eu não sei qual é o futuro aí dessa JBS, aí, desse grupo. Ouvindo vocês, assim, eu tenho tentado pensar um pouco numa perspectiva mais ampla, assim, né? A gente está num momento extremamente volátil dos 3 poderes no Brasil, né? Acho que o debate entre vocês deixa claro o momento que o Poder Judiciário atravessa, né? Esse embate, tanto STF, Ministério Público Federal, Polícia Federal, etc. Ao mesmo tempo, a gente está num momento volátil no Poder Legislativo, né? As denúncias se estendem a uma grande parcela da classe política brasileira, não só na Câmara dos Deputados, mas também no Senado. A gente não sabe quem vai estar preso e quem vai estar solto na manhã seguinte, muitas vezes. E é uma crise, e é um momento de volatilidade que se estende também ao Poder Executivo, né? O nosso próprio presidente da República se vê envolto em uma série de denúncias, vocês até falaram bem aqui da questão envolvendo Joesley, etc. e tal. E não só o presidente da República, né? Mas boa parte dos seus ministros também se vê muitas vezes envolto em uma série de escândalos. Bom, a política brasileira sempre foi bastante dinâmica, né? A gente sempre tem um cenário muito rápido, que muda muito rápido, né? Eu acho até difícil a gente fazer previsões hoje, por exemplo, para 2018, né? A gente não sabe nem bem quais vão ser os candidatos. Está todo mundo escondidinho, né, na bandeirinha de escanteio, esperando o que vai acontecer. A questão é tão dinâmica e tão volátil, e aí isso tem se estendido aos outros poderes também, né? Poder Judiciário, como vocês têm mostrado, né? Uma série de razões, talvez mudanças na questão da delação premiada, a gente pode até ter mudanças no próprio sistema político, né? O debate em torno da reforma política tem avançado aos poucos dentro do Congresso, a gente não sabe se algumas coisas já vão se aplicar para 2018, né? Talvez o fim das coligações nas eleições proporcionais, talvez mais uma vez mudanças no financiamento, né? A gente já teve uma mudança recente. Por enquanto a regra é a mesma do ano passado. Por enquanto sim, mas se for aprovado até outubro pode ser que já mude a coisa, né? Então é um cenário muito volátil, até difícil para a gente fazer previsões, né? Do que vai acontecer no dia seguinte, do que vai acontecer no mês seguinte ou até no mês seguinte. Essa desgraça, sábado, o que vai acontecer no sábado? Essa desgraça JBS, Odebrecht, OAS, Lava Jato, ela sepultou a classe política. A classe política dela, né? Eu diria a você... Não, mas para o público, a classe política... Esse é o problema, ela sepultou a classe política em que sentido? Eu, claro, não posso falar 100%, mas vou falar 99%. E sepultou por quê? Não pela desonestidade só. Ela sufocou até aqueles que não estão envolvidos. Por quê? Porque eles estão ligados aos partidos. E os partidos estão ligados a esse financiamento. E o brasileiro não quer saber de partido. Sim, mas aí, ele não quer saber. Mas aí acho que entra justamente o nosso papel aqui, de mostrar que a classe política não é uma coisa só, não é um bloco. E não tem saída fora da política. Sim, exato. Assim, as pessoas têm que se informar e saber quem está envolvido e quem não está, para informar a sua decisão na hora do voto. Né? As pessoas precisam entender também como é que estava funcionando. Sim, como era o essa relação dos candidatos, enfim, é o que o Gilmar Mendes falou, que ele queria ser didático, só que o Tribunal Superior Eleitoral não é para ser 90% dos candidatos que o Joesley diz que ficaram debaixo do guarda-chuva da JBS, do dinheiro deles, enfim, eu diria com tranquilidade, né, Chagas? 90% não sabem nem quem é a Joesley Batista. Certamente. Tanto é verdade. Nem que o dinheiro vinha da JBS. Tanto que só pegou a cúpula, né? E tanto é verdade que na semana passada, o Procurador-Geral da República já sinalizou... É o Caixa 2. Dizendo o seguinte, uma coisa é Caixa 2, outra coisa é corrupção. E isso, quando o Renan Calheiros e o Romero Jucá discutiram isso no Senado, foram duramente criticados como se fosse uma matéria que beneficiaria os políticos. Porque, na verdade, o que o Procurador-Geral da República está fazendo? Ele tem uma montanha de papel na Procuradoria-Geral da República, uma montanha de papel, é verdade. E ele não sabe o que ele vai fazer com aquela montanha de papel. Ele vai pegar quem interessa. Eu costumo dizer que este caso, lembra, quando você tem um processo criminal em que tem, por exemplo, 20 réus, vão ser interrogados os 20 réus. Os 5 primeiros são sabatinados sobre tudo. Então, o primeiro fica 2 horas, o terceiro fica 2 horas e assim por diante. Quando chega do 10º para baixo... 15 minutos. Não, isso eu já estou satisfeito. É a mesma coisa. Mas aí, acho que aí justamente entra a nossa questão, assim, enquanto na imprensa, né? Há uma série de canais de acesso à informação onde cada eleitor e cada pessoa pode rastrear o financiamento que está sendo declarado por parte dos candidatos, né? O TSE torna isso disponível, torna isso público,
Qualquer pessoa pode ter acesso a isso, não só no momento da eleição, o site está disponível até hoje. Mas a discussão aí é a origem do dinheiro. Sim, mas aí ali você pode ver qual empresário está doando para cada candidato e tal. E aí as denúncias de Caixa 2, a pessoa tem disponível no meio da imprensa, né? São 2 canais ali que estão acessíveis para a população. Por exemplo, vamos pegar um partido C. Vamos colocar o partido C. O cara declarou lá, recebi... Não, porque o pessoal vai achar que não está falando Partido Comunista. Partido X. X. Melhor. Partido X. O cara recebeu lá, doação de campanha, R$1.000. Para ele recebeu, de fato, muitas vezes, eu concordo, vai receber os R$1.000 mesmo. Pode ter sido ilícito ou pode ter sido lícito. Exato, de onde veio esse dinheiro? Sim. E ele não sabe. Tanto é verdade que nós estamos nessa situação esdrúxula que nós não temos nenhuma liderança política capaz de levantar e falar assim, opa, eu sou um líder aqui, eu vou conduzir o povo a uma outra discussão. Nós não temos, está todo mundo escondido, ninguém sabe o que vai fazer. Governadores, prefeitos, líderes políticos, ninguém está lá, nem o Fernando Henrique Cardoso, até o Fernando Henrique Cardoso está ali meio de soslaio, sabe o que pode sobrar para ele. Os governadores estão olhando o caixa da Receita da União e estão querendo fugir por baixo de algum lugar, entendeu? Que sair no outro lado do mundo. Acaba logo o meu mandato. Não é possível. Sobre essa questão das lideranças, assim, eu tento ver isso de uma maneira positiva até, assim. Talvez, de certa forma, se a população perceber que na democracia, né, você não tem que ter essa postura sempre paternalista de esperar que vai surgir uma liderança que vai nos conduzir ali para o paraíso, né, que vai ser uma liderança completamente pura. Exato. Porque esse tipo de discurso de liderança que abre margem, muitas vezes, para esse tipo de outsider, que até o Fernando Chagas colocou, um salvador da pátria, que vem por fora do sistema político, se colocando à parte de tudo, falou, olha, eu não estou envolvido com tudo isso, eu vim aqui para salvar vocês e para falar o que tem que ser feito. Tal como foi com o surgimento do Trump, Fernando Collor, etc. Isso no Brasil, sim, acho difícil, eu só tenho medo que isso sustente esse discurso. A questão da estrutura partidária, que é muito importante. O Bolsonaro sacou isso. Sem uma estrutura partidária, você não consegue nem aparecer na televisão. E o outsider, ele vai ter que ter estrutura partidária. Mas só resgatando rapidamente o que o Rafael falou, quando você falou que as instituições estão em conflito. O pior do que as instituições em conflito, hoje o que eu vejo, não sei se vocês concordam, de um lado o mundo político contra a Lava Jato, e do outro lado a Lava Jato querendo arrebentar o mundo político. É verdade. Tem uma disputa muito clara entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Ao ponto de, às vezes, você ver o Lewandowski junto com o Gilmar Mendes. Ontem se aproximaram os dois, mesmo discurso, praticamente, não é mesmo discurso. Intervalo, rápido break, a gente retoma a sequência aqui do Ponto de Vista em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Para vencer a crise, promover o desenvolvimento e gerar emprego, é preciso inovar. No estado de São Paulo, criamos um programa de parcerias público-privadas como um dos países mais desenvolvidos do mundo. Serão 45 bilhões de reais em investimentos para construir rodovias, hospitais, moradias, saneamento e metrô. Isso é crescimento, geração de emprego e renda. Nosso compromisso com São Paulo e com você. Oi, amigo Robério. Eu tô aqui direto do Rio de Janeiro, com essa lua maravilhosa, com essa energia incrível. Sabe por quê? Porque você também tem essa energia incrível. E agora, nessa nova caminhada do seu programa novo, você merece muita proteção, tudo de melhor que há na vida. Obrigada por ser meu amigo. Obrigada por ser amigo da minha família. Deus te proteja e sucesso. Beijo. Programa O Guru, com Robério de Ogum. Entrevistas, curiosidades, eventos, personalidades. Estreia dia 1º de julho na Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Muito bem, voltamos sequência aqui do Ponto de Vista. Chagas conosco, Joaquim Fernandes aqui, também com a gente o cientista político, nosso Rafael Moreira e o Marcos Santana,
sempre atento aí às redes sociais, a sua participação. Esqueceu de convidar o pessoal, Santana? Ficou empolgado nesse O debate? debate hoje começou tão animado que A vitória do Corinthians hoje deixou ele bem animado. Não, isso Não se comenta futebol aqui, já por estou favor, hein? acostumado. Olha os corintianos. Estamos chegando, hein? Os dois ponteiros Estamos chegando, corintianos. hein? Estamos chegando. Com 8 reservas, 9 reservas, enfim, estamos chegando. Vamos lá. Diga aí, Santana. Então, eu quero convidar as pessoas que nos acompanham ao vivo a participar do programa, na sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou por e-mail, contato@pondevista.tv.br. Muito bem. Neymar brigou com a Bruna Marquezine de novo, hein? Outra vez. Não foca não, gente. Não, e eu sabe o que eu vi hoje? Porque é Sabe verão por que na brigaram? Europa, é isso. Eu vi hoje no jornal. Sabe por que brigaram? Porque ele queria casar e ela não. Ela não? Ela não. Isso é a notícia do jornal, né? Que ela Gente, queria- cuidado que o Neymar tá em Santos, ele pode estar vendo, viu, gente? Ele tá em Momento Santos, fofoca. Momento que eu sou ele tava em Santos, Joaquim, será que não é porque é verão na Europa e o E tá Neymar vai quente. querer ir para Ibiza, fazer sei umas lá, festas? Será que não é isso? E a Europa esse ano está quente, tá bom. Tá mesmo. Tá mesmo. Tá difícil a nossa situação por aqui, né? Como a gente conversou há pouco, né? Uma aí grandes expectativas, a situação continua difícil. O resumo da semana, Michel Temer foi para a Rússia, não sei, eu sinceramente não sei nem qual é o staff que ele levou para lá, né? Quais são os ministros que foram, os empresários que o acompanharam, enfim, ele foi defender a carne brasileira, portanto a JBS que o ataca duramente, né? É algo assim, o que acontece no Brasil é sui generis. sui generis. É só aqui e mais em nenhum lugar do planeta, imagino eu, né? Porque não aconteceria isso em outro lugar do mundo, me parece, E né? teve um momento desgaste, emblemático, né? O Putin não foi receber o Temer No aeroporto. Depois se encontraram no palácio. Isso em diplomacia É muito pesado, um desprestígio. Exato. assim. Desprezo completo, Mostra, né? mostra a falta de legitimidade até fora que o governo dele está tendo, né? Se ele tem essa crise de legitimidade Mas eu acho interna, que na que Noruega tal, isso foi também está pior. se tendo. Lá foi pior ainda, né? Quando ele teve que se deparar ali com o ministro do Meio Ambiente da Noruega, que é um dos grandes financiadores da tentativa de salvação da Amazônia, ali a coisa ficou mais complicada ainda, né? Se na Rússia já estava complicada, quando chegou na Noruega, então a questão é também esperar, quando ele voltar, qual vai ser o saldo que ele próprio vai fazer dessa viagem, né? Porque sempre que o presidente viaja, de certa forma, ele tem que prestar contas, né? Explicar o que fez, contatos que foram feitos, contratos que foram assinados. E acho que o balanço aí não vai ser muito bom quando ele chegar no Brasil e pisar. Queria aqui mandar de um novo. beijo aqui especial para uma telespectadora do coração, tá certo? Tá vendo a gente nesse momento, minha querida tia Geni, tá certo? Fica calminha aí, hein? Fica muito agitada não fala muito palavrão, hein? Cuidado aí, segura a turma aí, hein? Beijo, Geni, beijo para você. Bom, na sequência aqui, o que a gente estava falando? Perdi o fio da meada aqui agora. Tá falando da legitimidade do Temer no exterior, e tal, não sei o quê. Uma traulitada da primeira-ministra da Noruega. Sim, O Brasil está uma sujeira tremenda, presidente. Tem que limpar o país. Que coisa é essa e tal, né? Ele E tá ele dentro chamou, dela, né? ele chamou o empresariado russo e norueguês, né, para acompanharem o Brasil neste momento. Qual foi a palavra que ele usou? Eu não De retomada, né? Não falou nem retomada. Não, é que Falou falou. de avanço, que tá arrancando, né? de arrancada, de Assim, arrancada. né? Onde Só que- para ele, né? Mas É uma aonde? frase, assim, né? Está se vendo isso, meu Deus do céu? É, Ou zeraram tudo, começou tudo de novo, eu não estou sabendo. Não, ele, por mais que queira ser otimista, né? Ele sabe que ele tá pego. E é justamente nisso. Além dessa questão diplomática, né, que desprezaram, infelizmente, o presidente do Brasil, vou até usar um termo forte, né? A porrada que ele tomou na comissão de ação social, Você me que ele não permite? conseguiu votos Para a necessários. próxima reforma. Como ele vai segurar? Porque vem uma denúncia agora. Passa a primeira denúncia, tudo bem. Na segunda ele já vai ter dificuldade. Na terceira, do jeito que ele está se esvaziando, eu não sei se ele... Mas me chamou a atenção que na Veja da semana passada, na coluna Radar, em destaque, saiu que no dia que ele falou, eu não renunciarei, naquele dia, ele teria decidido renunciar. Renunciar, isso. E que o Moreira Franco o demoveu da ideia da renúncia. Bom, lógico, né? E por conta Senão vai disso, ser preso também, né? ele só decidiu, na hora em que ele começou a falar, qual dos dois discursos ele falaria. Isso está na nota. Que até aquele momento ninguém sabia exatamente
se ele ia. Eu não renunciarei, né? Eu não, e virando assim, que ele vira que nem um boneco, um robô, né? Eu não renunciarei, ou ele ia renunciar e chamar eleições gerais. Joaquim, o Trump falou muito bem que o Brasil é um país sui generis, é tão sui generis, tão especial, que agora não interessa, nesse momento, para o PT, para o PSDB, para o próprio Temer, que o governo acabe. Porque todo mundo está na expectativa de que ele vá quanto pior, melhor. Então, até o final de outubro do ano. Para todo mundo sair concorrendo. Sobre esse cenário partidário que a gente tem falado aqui, né, sobre essa sucessão de denúncias que vem ao Temer e tal, eu fico pensando também qual dessas novas denúncias vai ser aquele chamado de fato novo, que o PSDB argumentou que seria aquele que iria tirar ele da base de sustentação do governo Temer, né? Porque eles tiveram essa reunião de cúpula faz mais ou menos umas 2 semanas, né? Ali se colocavam 3 possibilidades, né? Era ficar no governo e sofrer esse desgaste que o governo Temer está sofrendo até então, sair do governo, mas talvez não ver uma possibilidade de coligação em 2018, ou decidir não decidir, né? Que é o que o PSDB tem feito. E a questão é qual vai ser. A argumentação foi que se um fato novo surgisse, eles sairiam, né? Quais seriam esse fato novo, né, que vai tirar o PSDB finalmente da base de sustentação do governo Temer, vou repetir hoje. Eu, sinceramente, já não sei. Hoje eu não sei mais. O que é melhor? Ficar todo mundo quieto, deixar isso rolar até 2018 mesmo, fazer as eleições chegarem, enfim. Ou o Temer sair, entendeu? Sinceramente, nesse momento... Mas já se está vendo o seguinte, que se ele sair, não vai acontecer absolutamente nada de diferente. Que se a equipe econômica permanecer intacta, não muda nada. Mas aí o que eu vejo, se ele continuar, as reformas não passam. As reformas não passando, o país vai piorar a cada dia porque o investimento não vem. Ao contrário, vai afugentar. Os fatos novos que eu vejo, o Lúcio Funaro, o Eduardo Cunha... Paulo, assim, não tanto. Mas uma pesquisa ele não que mostra... se caracteriza pelo presidente reformista? Mas ele que segura o que o Joaquim falou, que segura a equipe econômica. A equipe econômica. A questão é que ele saindo... Bastou a derrota na comissão do Senado, da Comissão Trabalhista, a Comissão da Ação Social. O dólar já subiu a bolsa. Não foi nada de espantoso. Não, nada de espantoso. Mas houve já até porque dia ruim na sequência. Parece que foi mais uma brincadeira. Advinda do Renan Calheiros, para dizer, eu ainda mando, viu? Ainda mando. Mas mostra o desprestígio dele. Sim. A questão é que se ele saísse, né, nesse momento e houvesse de alguma forma prisão, alguma coisa, isso pelo menos minimamente seria uma resposta para a sociedade para mostrar, olha, algo tem sido feito, assim, a Lava Jato vai se estender e não há um acordo, Rafael. De quem for. Isso pelo menos seria uma resposta, né? A questão é ele ficando, vai postergando ainda mais um governo que vai sangrando até. E não há, Rafael, um consenso entre os líderes políticos. Não temos líderes, mas vai a cúpula. Quem vai substituir e manter a equipe econômica? O fundamental é a equipe... Ninguém chegou a esse consenso. Ninguém chegou a esse consenso. Quem vai ser? É o Joaquim Barbosa? É o Nelson Jobim? É o Carmen Lúcia? É o FHC? É o Neymar? O FHC, por exemplo, na última entrevista que ele deu, ele já disse, eu não gostaria de assumir. Mas pelo procurado, né? Isso é um desejo do mundo, se todas as pessoas conspirarem, eu vou. Mas acho que isso mostra, acho que, outro problema da política brasileira, né? Que é a falta de renovação de quadros, né? Quando no momento de crise, a gente vai atrás de um presidente... Sim, exato, a gente vai buscar um presidente dos anos 90, assim, eu falei, gente, a coisa tem que ser dinâmica de alguma forma. Você já chegou a ver uma parte do diário do FHC? Sim. Ele conta os bastidores. Os bastidores. Um dos detonados por ele é o próprio presidente atual, Michel Temer. Né? Que derrubou a reforma trabalhista ou previdenciária? Está lá, ele previdenciária. Mostra lá uma determinada cena em que está ele, Gedel Vieira Lima, Moreira Franco, Eliseu Padilha, isso em 1996. São os mesmos. E é mais curioso que assim, são os nomes que aparecem na minha dissertação de mestrado sobre os anos 80 do PMDB, assim, quando a sigla se reestruturando e tal. E me chama a atenção são figuras também, que estão na cena política até hoje. Uma coisa que você falou hoje aqui no programa, que é, um discreto do judiciário. Lá está, ele diz, ligo para o presidente do Supremo, na ação que estava discutindo a privatização, ele diz, ligo para o presidente do Supremo, Marco Aurélio, que me garante que não ia ganhar. A oposição não ganharia a ação que propôs contra a privatização. E deu até o placar. Então, veja,
Se o presidente da República liga para o outro presidente, do outro poder, que vai julgar, e o cara já diz, está tudo certo aqui, o que eu posso esperar ao longo desses 30 anos? Nada. A decisão do Gilmar Mendes, né? Foi algo muito complicado, né? Ele já ia ser candidato ali. Ele era Gilmar, foi convencido a não ser candidato e para o PSDB ter um quadro no STF. Foi indicado pelo Fernando Henrique. Na terça-feira, do PSDB, Gilmar Mendes, Nelson Jobim, era a bancada do PSDB, e mais aquele que era da OAB, esqueci o nome dele agora. Também esqueci. Maurício Corrêa. Nelson Jobim, que depois foi ministro do PT. Mas na terça-feira nós sabíamos já o resultado do Tribunal Superior Eleitoral. Até o placar nós sabíamos qual ia ser. O TSE? 4-3. Nós sabíamos. Nós já sabíamos. Então, quer dizer, tudo. A decisão seria política, mas poderia ser de um lado e de outro. O que eles não esperavam, ficar naquela saia justa que o Herman Benjamin deixou. Colocou ele. Foi 3-2. 4-3. 4-3 no 7. Aí até ficaram revoltados com o Herman Benjamin. Você está deixando a gente numa saia justa, porque não esperavam que o relatório dele fosse tão contundente como foi, mas o placar estava acertado, 4-3. Aí é interessante até para a gente pensar o mecanismo de nomeação que a gente tem para o STF no Brasil, né? A gente tem países que fazem, por exemplo, eleição direta para o STF, né? Com debates públicos e tal. Não sei se esse é o modelo ideal, mas enfim, acho que pelo menos se coloca na mesa um modelo diferente que a gente possa discutir e pensar se essas nomeações muitas vezes são nesse sentido, né? Como a gente falou aqui, Gilmar Mendes, etc e tal, que a gente sabe ali a posição que ele está defendendo desde os anos 90. Então talvez seria interessante repensar essa forma de nomeação, né? Seja feita por meio do judiciário, não sei. Por exemplo, Rafael, o ministro Barroso, que era tido e havido como um ministro pró-PT ou contra qualquer coisa, está assumindo uma postura absolutamente extraordinária. Sim. É absolutamente concorrente com a biografia dele de advogado. Um sujeito liberal, um sujeito preparado. Eu acho que mais do que mudar a escolha, porque eu não acho sinceramente que a mudança da forma de escolher ministros vai alterar na qualidade da corte. O que eu acho é que a sociedade precisa cobrar do judiciário a mesma coisa que cobra dos políticos. Sim, claro. Não é? Porque o judiciário não pode decidir do jeito que decide. Por que uma turma manda prender o sujeito e a outra turma manda soltar o sujeito? As decisões são individuais hoje. Mas aí surge, acho que uma outra questão, assim, né? Que a cobrança na classe política é mais fácil porque eles têm que passar pelo crivo das urnas sempre. Né? O Poder Judiciário não, o Poder Judiciário não passa pelo crivo das urnas. Então é muito mais difícil a população cobrar. Mas aí tem os dois lados. E o risco disso aí de politizar as decisões do Poder Judiciário no Supremo Federal, isso aí acaba espelhando, contaminando os juízes de primeira instância, que acabam dando decisões na área criminal, na área civil, de acordo com o humor que eles acordam no dia. Se brigou com a namorada, decide de um jeito, se fez as pazes de outro jeito e assim por diante. Isso é muito perigoso. Porque às vezes também está chovendo, dá para o cara correr na praia de manhã, não dá para jogar tênis, está caindo raio, está muito frio, não dá para nadar de manhã. Porque, com todo respeito, são todos atletas. Né? O judiciário brasileiro é formado por grandes atletas, porque todo mundo faz academia de manhã. A partir de 1h30, 2h da tarde, começa a labuta. Aliás, como todo o povo brasileiro, né? Todo mundo acorda a hora que quer, do jeito que quer, não é? Vai trabalhar a hora que quer, pelo amor de Deus. Né? Eu acho que paciência. Não tenho nada contra a atividade física, até pratico também. Mas, veja bem, é só você acompanhar a vida desse pessoal do judiciário. Eu acho que a gente, às vezes, sacraliza demais algumas instituições. E o judiciário, ele é formado sacralizado. E ele é formado por seres humanos. O Ministério Público está entrando agora na sacralização. É o momento do Ministério Público. Eles agora mandam em tudo. Quanto à nomeação, Rafael, o que eu vejo, dois lados da moeda. O Joaquim Barbosa foi nomeado do PT. Perfeito, e foi um grande algoz do PT. O que poderia, não sei se o Joaquim concorda, os dois ministros do Tribunal Superior Eleitoral que foram nomeados pelo Utopia, nomeados pelo Michel Temer, se dessem por impedido.
Mas eles não foram nomeados para cidade impedida, eles foram nomeados para dar o voto. Até porque já fizeram até a conta de quando terminava o mandato de um, do outro. Daí até pedir, né, novas provas. O Procurador-Geral da República termina o mandato agora em setembro. Está tendo uma sabatina, uma série de debates aí, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. Dizem que uma das concorrentes, né, é a favorita e a que é a favorita do PMDB. Então, na minha opinião, ela está queimada, né? Nomearam. Porque a capa da Isto Era semana passada era sobre isso. Então. Todo mundo que está contra o Janot estão sendo investigados. Se vale aquela história de que roupa pendurada muito tempo no varal vai manchar, né? Para o lado dela. Vamos para o intervalo, já a gente retoma aqui o ponto de vista. Em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Para melhorar a qualidade da saúde no estado de São Paulo, é preciso inovar. É isso que nós do PSDB estamos fazendo. Na Rede Luci Montoro, nossos programas de reabilitação estão entre os melhores do mundo. Na Rede Hebe Camargo, criamos a maior infraestrutura de combate ao câncer do Brasil, com 30 hospitais. E no INCOR temos um centro de excelência para tratar do coração. Essa é a inovação que salva vidas. Esse é o nosso compromisso com você. Você sabia que a Santa Cecília TV foi a primeira emissora da região a transmitir em sinal HD? Para assistir a maior programação regional da sua TV em alta definição, não precisa pagar nada. É só sintonizar sua antena para receber o sinal digital da Santa Cecília em 52.1 HD. Verifique se o seu condomínio já tem uma antena digital coletiva. Se tiver dúvidas, converse com um antenista de confiança ou entre em contato com o nosso departamento técnico. 3202-7179. É importante saber que o sinal analógico de todas as emissoras da região vai sair do ar em novembro deste ano. Se preferir, é só instalar um conversor e uma antena portátil digital na sua casa e pronto. Vários canais de TV aberta em alta definição. Santa Cecília TV em HD. Melhor qualidade, sem pagar nada para assistir. De volta aqui a sequência do nosso ponto de vista, não é? E eu queria colocar aqui em discussão uma coisa que eu achei incrível ontem, não é? pela Globo News, no programa de entrevistas do jornalista, agora me foge o nome do jornalista, Mário Sérgio Conte, né? Programa de toda quinta-feira após o Jornal das 10 da Globo News, que é uma emissora, um canal fechado, lógico, mas canal de abrangência nacional, de uma baita de uma repercussão, uma baita de uma audiência, né? E lá estava com o Mário Sérgio Conte o Drauzio Varela, né? Como costuma dizer o Paulo de la Rosa, sem dúvida nenhuma, Drauzio Varela é um ser humano maior, né? Porque rapidamente foi contada uma parte da história dele, né? Vários médicos foram convidados por ele para fazer esse trabalho importante que ele fazia nos presídios, que ele fez no Carandiru durante muitos anos, rendeu até um livro escrito por ele, o filme do Carandiru, enfim, né? O filme teve muito sucesso, muita repercussão, enfim. Depois veio o massacre do Carandiru e tal. Em determinado momento, o Mário Sérgio Conte fala do domínio do PCC, né? Primeiro Comando da Capital, para dentro dos presídios, né? E pasme o que a gente ouve, o que eu ouço por parte do Drauzio Varela. Que se não fosse assim, né, os presídios não estariam organizados. Disse o Drauzio Varela, que continua indo uma vez por semana visitando presídios femininos, fazendo lá o trabalho médico, enfim, né? E mais, na época dele, na época do Carandiru, já existiam várias facções criminosas, enfim, mas não tão organizadas e com muito menos força do que o PCC tem hoje, né? Então, o Drauzio Varela disse claramente, para quem quisesse ouvir, pela Globo News, né? O domínio do PCC veio acalmar o clima
dentro dos presídios, pelo menos do estado de São Paulo, e em boa parte dos presídios brasileiros, não, Joaquim? Você que tem experiência nisso. Além do que, ele disse o seguinte: quantos e quantos óbitos eu tive que fazer, né, no Carandiru, com presos que apareciam lá decapitados, né, perfurados de facada, essa coisa toda, importava em pedaços, e hoje acabou, né? Sanitário, né? Porque hoje, assim, não se mata, não se dá um tapa em alguém sem autorização do chamado partido. Não há essa possibilidade. Não há. A organização do presídio é tamanha para o telespectador entender. Eu sou advogado, vou ao presídio, vou visitar um preso. Ok. Eu me identifico, passo pelo detector de metais, etc. Às vezes tenho até que tirar o sapato. Aí vou lá para um lugar chamado parlatório. O que é o parlatório? Um vidro blindado, eu fico do lado de cá, eu não tenho contato físico com o preso, ok? Muito bem. Até eu chegar lá, alguém internamente já foi chamar o preso para o preso vir falar comigo. Perfeito? O preso vem. Muito bem. São 4, às vezes, depende do presídio, 4, 5, 6 espaços no parlatório. Na parte interna, de onde vem o preso, fica um outro preso ouvindo o que o preso conversa comigo, que é um preso indicado pelo partido. Ok? Na parte interna, do lado do preso. Isso. Ele quer saber o que o preso conversa comigo, se ele não fala alguma coisa que comprometa a estrutura carcerária. Literalmente um ouvidor. Um ouvidor. Quando chega um preso num presídio, num CDP da vida, o piloto, que é o cara que comanda o presídio, é o responsável, é o gerente daquele presídio em nome do partido, ele quer saber quem é você, fez o quê, tem uma entrevista. Uma triagem. Então, veja a que ponto nós chegamos. Então, dentro de um presídio hoje, há uma organização inimaginável para o cidadão comum. Inimaginável. Nada acontece num presídio que não saiba o piloto, que se reporta a um outro chamado sintonia, que se reporta a um sujeito chamado torre, que é quem manda no estado inteiro. Não. Vamos matar fulano? Eu não posso. O cara não pode chegar lá e falar, vou matar o fulano. Não. Tem que ter uma teleconferência. É assim mesmo. Isso, às vezes pode parecer exagero, mas não é não. Tem teleconferência. Vamos lá, vamos para o debate. Essa é o linguajar do crime. Devido ao processo legal? É o devido processo legal. Se os caras votarem que, não, olha, é melhor não matar não, só não quebra o braço dele, alguma coisa nesse sentido, os caras vão fazer, pô. Então, às vezes as pessoas acham que o Drauzio Varela falou demais, ou que eu estou falando demais, mas não é. É exatamente como nós estamos falando. Se hoje os presídios não estão em rebelião, não estão discutindo, por quê? Porque a liderança não deixa. Simplesmente. Seja a partir de presidente Venceslau, onde é o centro nervoso do PCC, passa pelo CDP de Pinheiros, que é um outro centro nervoso do primeiro comando da capital, que é a distribuição dos presos. Então, infelizmente, o sistema carcerário brasileiro hoje é comandado pelos presos. Segundo o Drauzio Varela, felizmente. Felizmente. Sim, isso é muito curioso para a gente pensar, né? A completa falência do sistema carcerário no Brasil. Falência assim, do Estado. Completa falência, né? Porque o sistema carcerário, em tese, ele serve tanto para punir quanto para reabilitar aquelas pessoas que estão ali dentro para se inserirem na sociedade de alguma forma. Teoricamente. Né? Teoricamente. Esse é o outro objetivo que ele deveria cumprir. Não, mas eles são inseridos, são reabilitados pela sociedade criada por eles. Sim, exato. Assim, a partir do momento que o Estado não entra ali dentro, né? Quem comanda aquele território, aquele espaço, não é o próprio Estado, ele não vai cumprir o seu papel. É um Estado paralelo. Agora, tem outra coisa quem vai entrar ali vai se especializar ainda mais. Há uma favela no Guarujá. Tem outro aspecto mais preocupante ainda, Joaquim, só para acrescentar o que você está falando, que é o seguinte: se o bandido não pertence à facção criminosa, ao PCC, se é um bandido pé de chinelo, a partir do momento que ele entra no presídio, ele obrigatoriamente ele é cooptado. Ele tem que entrar. Ele não é obrigado. Não, ele não é obrigado. Ele não é obrigado. Ninguém é obrigado a nada. Só que no momento em que eu quero o benefício, é verdade, eu quero o benefício. Poxa, eu quero falar com o telefone celular. Caramba, eu quero ter um cigarro. Ele é cooptado. Mais do que isso, Joaquim, não só ele... Eu me submeto a você. Mais do que isso, não só ele, a família dele tem que trabalhar. Cumprir um papel forte. Para a organização tanto assim. Não, nem tanto assim. Também não é um negócio assim tão extraordinário. É que assim, veja, eu quero falar o telefone.
Eu quero usar um telefone proibido. Estou com saudade da família. Você tem um preço. Você tem um preço a pagar. Você está lá em Marabá Paulista, 750 quilômetros. Puxa, eu estou com saudade do meu filho menor que nasceu agora. O preso é obrigado a comprar a própria segurança dentro da cadeia, ou não? Na verdade, não é comprar. A cadeia é um negócio muito peculiar. Se você ficar na tua, ninguém te inferniza. Entendeu? Agora, se você quer participar, se você quer ser um sujeito ativo... Você acha que é possível você ser preso? É possível. Ficar preso durante 3, 4 anos, sem se envolver... Sabe por quê? Porque o cara... Você não quer nada, você só fica na tua. Pronto, acabou, tranquilo, sossegado, um abraço, felicidade. Sim. Ah, vai ter intercorrências? Claro que vai. Mas o que o partido quer, o que o crime quer, na verdade, é o seguinte: se você me pedir alguma coisa, você tem que me dar alguma coisa em troca. Ele sabe quando é um pai de família que matou o filho, o namorado da filha por ciúmes. É um cara diferente. Esse homicida, ele não vai virar um traficante, vai virar ladrão de banco. Ele vai tirar a cadeia dele lá sossegado. E aí, acho importante a gente falar aqui um pouco da trajetória histórica de surgimento do PCC, como a gente estava comentando antes, né? Porque a maioria das pessoas acha que o PCC surge ali a partir de 2006, quando começa aquela série de ataques, né? Até alguns anos. Ele já estava super organizado. No Carandiru. Sim, no Carandiru. A coisa começa lá no massacre do Carandiru, lá no começo dos anos 90. Uma forma de defesa. Sim, exato. Em resposta a esse massacre, né? O Drauzio Varela fala sobre isso. Não é uma resposta ao massacre. Na verdade, havia no Carandiru o pavilhão 9, que era o temido pavilhão 9, havia a casa de custódia de Taubaté, onde os presos eram tratados de uma maneira desumana. Sim. Na casa de custódia, e aí começaram a surgir, os caras falaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos começar a organizar um negócio para nos defendermos. Essa era a ideia. Sim, sim. Aliás, é muito bem retratado. Eu acho que hoje a pessoa que melhor escreveu sobre o PCC é o Josmar Josino, que tem um livro chamado Cobras e Lagartos, que conta desde o primeiro momento da formação do partido. Ele é hoje repórter, acho que do Diário, qualquer coisa de São Paulo, ligado à Globo. Né? Então, mostra claramente que era para uma defesa interna, para os caras arrecadarem dinheiro, e aí passou a ser uma empresa. Sim, exato. Por isso é meu questionamento. Assim, surge, de certa forma, em resposta a essa falência do sistema carcerário, que se mostrou cada vez mais clara, né, ao longo dos anos 90, o Estado não garantia a segurança. Auge, o Agora, o que mais me preocupa, se na minha matéria eu não vejo solução, que é a economia a curto prazo, não tem solução também aí, porque você desmobilizar esse partido constituído... Custo político que é grande. Sim, é enorme. Você matar bandidos, todo mundo quer. Você vê nas redes sociais, todo mundo quer um pouco do Jair Bolsonaro. Todo mundo quer que mate o fulano, corte a cabeça do bandido, picote o sujeito. E a gente sabe que não resolve absolutamente nada. Isso, sim, esse punitivismo não resolve absolutamente nada. Só que isso, quando começa a sair da esfera dos bandidos, começa a chegar no Gonzaga... no Canal 3, aí mata o filho de fulano, mata o filho de ciclano, aí a conversa muda de figura. Então, o custo político das polícias, as polícias foram amarradas, na verdade, porque as polícias hoje elas exercem uma atividade política. Vamos fingir que fazemos a segurança, vamos garantir a segurança da população teoricamente bem nascida, teoricamente bem posicionada. Perfeito? Os territórios estão muito bem demarcados. E aí acho que é um ponto, resolve o problema na periferia. Sim, exato. Aí acho que é um ponto de crítica que a gente tem que fazer também, assim, né? Muitas vezes uma série de políticos se aproveita desse discurso da segurança pública para se promover, para se tornar esse tipo de liderança. Sabendo que não vai resolver absolutamente nada. Essa é a questão. Apresentando soluções que são meramente simplistas para problemas sociais que são extremamente complexos. Não é uma mínima medida ali que vai resolver a questão da segurança pública. Não, o problema é gigantesco, ele permeia todas as áreas, desde a educação, até a iluminação pública, até controle dos presídios, etc. A questão nunca vai se resolver de uma maneira simplista. Como já disse aqui várias vezes, o secretário de Segurança aqui de Santos, o coronel Sérgio Delbel, que é uma figura diferenciada. Corintiano. Lamentavelmente, tinha que ter um defeito gravíssimo. Aí tem, né? Infelizmente tem. Mas foi um policial de alto nível, foi um excelente comandante da PM aqui na nossa região metropolitana, com cursos no exterior, essa coisa toda. Ele fala sempre isso. Quem acha que segurança pública significa botar
polícia na pra rua, bater nas pessoas, viatura na rua, não sabe absolutamente nada do que está falando. E a ação repressiva, ela não, por si só não resolve. Pegar um dado hoje que está muito em voga. O crack, simplesmente ação repressiva não resolve. Crack é ação judicial, é ação social, é ação educacional, é ação de saúde, é de habitação, é de tudo isso. Sim, o Chagas, também tem um outro detalhe deste custo político. Há um profundo desrespeito que foi, não sei se cultivado, mas alimentado pela autoridade. As autoridades hoje, por tudo que nós discutimos aqui, hoje uma criança ela não respeita um policial. Ela não respeita um policial. Por N razões. Muitas vezes porque os policiais contribuíram para esse desrespeito. Também. Mas, na verdade, hoje não se tem a credibilidade em instituições como a polícia, por exemplo. Sim, exato. E aí acho que especificamente da polícia, acho que é uma questão que fica até clara para a população, quando você vê aquela pessoa que tinha que ser o exemplo de cumprimento da lei, agindo como se a lei não se aplicasse a ela. Por exemplo, sei lá, estacionando um carro em cima de uma calçada, enfim, fazendo uma série de coisas aí que a gente sabe que a gente tem que cumprir, né, usando cinto de segurança, umas coisas até simples, que a gente sabe que se a gente não fizer, a gente vai tomar uma multa e tal, mas isso não se aplica àqueles que deveriam ser aqueles que deveriam ser o exemplo de cumprimento da lei. Isso contribui cada vez mais para essa deslegitimação que essas categorias profissionais têm de combate. E a gente vai ouvir isso em 2018 novamente, né? Vai. Discurso nessa linha, enfim. Né? Sempre tem, sim. Não, vou muito longe. Nas pesquisas, o Jair Bolsonaro já tem 15%. Sim, que é aquele que traz essas soluções simplistas que não vão resolver nada. E não vai resolver implantar. Não, tem o mínimo projeto que agrada. Que agrada. Olha, prisão perpétua. Vamos matar todos. Como se a arma solucionasse todos os problemas sociais do Brasil. De ordem. De ordem. O que as pessoas querem é ordem. Só que eu também digo sempre, todo mundo quer ordem, quer isso. Quero saber se todo mundo vai estar disposto a cumprir ordem. Porque é legal falar, Joaquim, o prefeito, não é verdade? Que as pessoas porque querem. o governador, mas você é o primeiro a parar o carro em fila dupla. A pequena inflação. Joaquim, o que as pessoas querem é o bilhete premiado. As pessoas querem o bilhete premiado, quer uma tacada só. Eu fui no Chile o ano passado, o ano retrasado eu estava no Chile, e eu peguei um táxi lá que atendia especificamente só o hotel. Aí, em um determinado momento, quando eu fui embora, eu falei, eu vou te levar no aeroporto, etc. Eu falei, olha, só que o senhor tem que pagar aqui no hotel. Eu falei, mas por que eu não posso pagar para você lá? Ele falou, porque é o seguinte, eu só posso fazer serviço no hotel. Então eu só posso receber agora. Se eu for receber lá no aeroporto, eu sou autuado, meu carro é guinchado, porque eu não tenho autorização para receber lá. E o cara falou assim para mim, aqui não tem conversa com a polícia. Aqui a gente respeita a polícia. Então questão de educação. Você entendeu? Você não tem, o cara tem uma visão absolutamente diferente. Você tem analfabeto no Chile. E também todo o histórico que a instituição carrega, né? Eu não sei qual que é o histórico, por exemplo, da polícia no Chile, mas a gente sabe que o histórico da nossa polícia aqui é bastante complicado. A formação dela ainda é da época do regime militar. Lá também, lá parece que você está num quartel, porque tem polícia de quadra esquina. E a tendência é prevalecer cada vez mais a polícia militar em detrimento da Polícia Civil, pelo menos em termos de investimento do Estado, é o que se vê. A gente até conversou isso aqui uma vez, né? As duas polícias têm trajetórias completamente diferentes. E não é da época de vocês. E a Polícia Militar de cada vez mais. Não é da época de vocês, é da minha e do Boturão, né? E do Joaquim também. Do Joaquim também. Joaquim também. Boturão estava saindo assim, já estava sendo absolvido da idade, pô. Na nossa época de infância, né? Tinha a força pública. Fala por você. Tinha a força pública, que era a polícia, que cuidava, que tinha relacionamento com a sociedade. Aí depois ela foi incorporada pela Polícia Militar e teve a mesma formação da Polícia Militar do regime militar. Tinha a Polícia Marítima naquela época. Tinha a Polícia Marítima. Põe medo em... Quando se fala em polícia comunitária, a força pública era uma forma de polícia comunitária. Você conhecia o guarda que era do seu bairro. Sim, e esse tipo de crítica se estende, acho que a todas as categorias, né? Por exemplo, a Guarda Municipal de Santos, né? Ela é muito pouco legitimada perante a população, né? Você não se sente à vontade ali com a Guarda Municipal para pedir uma informação, muitas vezes até, porque a questão é sempre uma resposta muito mais atravessada, até repressiva em alguns momentos. Então você não se sente minimamente identificado, mesmo com a Guarda Municipal da sua cidade, que está ali para te proteger, inclusive, né? A Guarda Municipal é mais... Eu já vi comportamentos
Eu já vi horrorosos. Não, agora, tem, eu mas mesmo a passei por Guarda algumas Municipal coisas, ela é meu, mais patrimonial hoje. Ela é, né? e está se estendendo para chegar... Sim, a questões, né? Não, mas Já que o ela- Estado não resolve, os municípios têm que... Sim, mas ela seria responsável, concordo com o Rafael, no sentido de ser a polícia mais humana, mais próxima. Próxima da população. Poxa, o que aconteceu? Polícia Municipal. Poxa, isso, pô, o que está acontecendo? Acho que o caminho vai ser esse. O sabe? caminho Não tem é muita- esse. muita O caminho saída. é esse. Estamos em cima da hora aqui, fechando mais um Ponto de Vista. Obrigado a você que esteve conosco, Chagas, o nosso Joaquim Fernandes. Obrigado também ao Rafael e o Marcos Santana diariamente conosco aqui, acompanhando as redes sociais, nossas participações também. De segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, e a nossa reprise às 8 da noite. Obrigado. Tchau.